Um outro bloco que eu não falei muito nas configurações de painel, que eu acho bacana fazer um vídeo específico, é o módulo aqui de fita de borda. Nesse caso aqui eu coloquei como fita de borda 4 lados e você talvez fique sem entender, né? Porque 4 lados sendo que eu tenho uma fita de borda só. E como nós vamos utilizar? Né? Nós temos aqui, como você pode ver aqui, ó, esse, por exemplo, painel engrossado. Neste caso aqui, nós vamos ter as configurações de espessura, como eu já mostrei, e as fitas de borda você consegue aplicar diretamente nele. Então, se você gerar aqui, por exemplo, ó, o plano de corte com ele selecionado, você consegue vir aqui e fazer a aplicação de fita. Então, você pode escolher aqui, por exemplo, uma fita aplicada dos 4 lados e ele vai automaticamente aplicar aqui, ó, a fita larga já nos 4 lados, contabilizando aqui a quantidade de fita de borda no teu orçamento. Mas como nós criamos aqui a ideia da moldura, que seria a moldura para fazer, por exemplo, painéis ali juntos, né? Então eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Imagina que você tenha esse tipo de painel aqui, ó. Tentar fazer rapidamente aqui para você observar. Imagina que você tenha algo nesse sentido aqui, ó. Uma cabeceira de cama nesse sentido. E aí você quer aqui que a parte das laterais ela tenha um dos lados ocultos. Então, nesse caso aqui, lado direito, vou ocultar. E nesse caso aqui, o lado esquerdo, eu vou ocultar. E aí você já tem aqui só uma divisão. Aí você vem, por exemplo, com um painel aqui, ó. Vou pegar aqui esse painel, trazer para cá. Parte de trás aqui, ó. Vou alinhar aqui. Aqui você pode alinhar naturalmente aqui utilizando a escala. Aqui também você pode alinhar, inclusive recomendo que você alinhe no centro aqui, ó. E aí, por exemplo, vai trazer a outra peça para o lado de cá, uma outra cópia. Do lado de cá, você pode trazer até uma outra cópia e faça o ajuste aqui na largura, tá? Então, você tem aqui uma peça. Como você vai fazer os frisos? Então, basta que você selecione aqui, ó, o friso da direita, por exemplo, 8. Ó, e aí você toma cuidado que às vezes o friso pode inverter. Se você perceber esse tipo de coisa, você pode vir aqui no espelho e fazer o espelhamento aqui, ó, sem problema, tá? Venho aqui no friso da esquerda, nesse caso, 8. Ó, também é outro que não entrou corretamente, então eu vou fazer o espelhamento ali, ó. Então ele já ficou correto do lado de cá. Agora do lado de cá eu também quero que ele tenha friso. Então, 8 de friso. Nesse outro painel, mesma coisa aqui, ó, na esquerda, 8 de friso. Como não apareceu, ele deve ter ido para o outro lado aqui, só fazer o espelhamento. Então eu já tenho aqui, ó, o meu friso de mais ou menos 15, 16. Nesse caso, 16, para ficar uma medida mais fácil ali de execução. Mas, ó, como você pode perceber, qual que era a ideia disso aqui, ó? Agora você pode simplesmente vir aqui, ó, com o teu material e aplicar um material de cor apenas na parte da frente aqui, ó. Ó que bacana. Então eu consigo aplicar um material de cor, não preciso ficar laminando, né? Eu vou ter as duas reguinhas ali em pé já aplicadas e aqui você pode vir com o teu material de cor também e aplicar apenas na parte visível ali, deixando todo o restante na cor branca, né? Seriam os engrossos ali, ó, todos na cor branca, né? A tua mão amiga geralmente faz de sobra, mas qual é a ideia dessa fita de borda aqui, ó? A ideia dessa fita de borda é justamente realizar esses painéis aqui, ó. Então o que você pode fazer? Eu quero que na minha altura profundidade definir que ele tenha, por exemplo, 1,20. E eu vou vir ajustando aqui, ó. Então, por exemplo, vou colocar aqui na parte de cima, vou fazer a rotação deste painel aqui dessa fita de borda, vou descer ela aqui, ó, até a parte do canto, que é onde ela vai ser aplicado ali. Vou ajustar na altura. Então, por exemplo, eu quero que ela venha até a borda de cá. A parte de profundidade também você consegue adequar. E eu vou puxar ela aqui, ó, até o final do meu painel. Tá? Então, agora eu já tenho a fita de borda aplicada nos 4 lados. Lembrando que talvez a parte de baixo aqui você não queira aplicar. Então, o que você vai fazer? Com a fita selecionada, para selecionar ela fácil, você consegue clicar nesse vão aqui, por exemplo. Com a fita selecionada, dentro do plugin, nós temos a opção aqui de escolher onde a fita de borda vai ser aplicada. Então, se eu não quero na parte de baixo, é só eu colocar nenhum material na parte de baixo e dar um aplicar. Se você perceber aqui, ó, que a parte de cima que ficou sem material, é só você fazer a inversão aqui dessa fita e pronto. Então, ele já vai contabilizar a fita de borda aqui do meu lado esquerdo, na parte superior e na parte direita. E na parte de baixo ele não vai contabilizar. Lembrando que como você organizou as espessuras aqui, ó, você pode vir aqui naturalmente
e aplicar as suas fitas de borda também, onde tem os frisos, para que você contabilize também as fitas de 22 que vão aqui nos frisos. Ó. Então você pode vir aqui, fazer esse tipo de aplicação nos frisos e a fita larga nas bordas. Ó, e quando você selecionar toda a peça e gerar o corte, você vai ter aqui ó, a metragem total da fita larga, que seria as 3 partes, né, os 3 lados, e a metragem também da fita de 22, que seriam 4 partes, que é um lado cada friso, são 2 frisos. Então eu tenho aqui ó, 5 metros da fita de 22 e 6,42 metros da fita de 65, 64 milímetros ali, conforme você quiser colocar. Então, é bem bacana esse tipo de fita aqui, porque ela te dá mais liberdade na parte de edição e você não tem nenhum tipo de problema utilizando esse tipo de coisa, tá? Então, fica bem bacana mesmo você trabalhar dessa forma. Lembrando que, quando você quiser remover algum tipo de fita daqui, você pode remover de forma direta no Open Cut List. Então, você seleciona aqui onde está aplicado as fitas. Então, eu vou remover, por exemplo, deixar um lado só aplicado. Removi aqui, ficou um lado só, tá vendo? E aí, se eu quiser, por exemplo, aplicar apenas numa parte de cima, você não precisa deixar a altura e profundidade total. Você pode vir aqui e colocar 0, ela vai automaticamente ajustar aqui para uma espessura mínima, e aí você traz aqui na face que você quer aplicar. Ó. Então, por exemplo, para aplicar aqui só na parte de cima, ele vai ficar apenas uma fita aqui, ó. E você pode utilizar normalmente as ferramentas de escala, né? Esticando, diminuindo ali, ó. Por exemplo, se você quiser vir até aqui, ó, você consegue fazer essa adequação. Se você quiser, por exemplo, mexer aqui na parte da profundidade, ó, deixando ali apenas aquela parte engrossada e os painéis aplicados à parte, você consegue fazer também. Então, tudo isso utilizando aqui esse bloco de fita de borda. Então, é bem bacana, vai te dar bem mais liberdade aí no teu trabalho e eu tenho certeza que vai facilitar bastante aí para você contabilizar de forma real ali o que você vai utilizar em fita de borda, né? Isso trabalhando com painel, trabalhando ali com engrosso, o que você for trabalhar, esse bloco vai ajudar bastante ali para ter um orçamento preciso aí nos teus projetos.